So welcome to the BRIA Institute. This is the Leadership Lesson Series. My name is Adriana Machado. I'm the founder of BRIA, a benefit corporation based in the US that bridges innovation, practice, and purpose to inspire leaders to change organizations and co-create an impact economy. And what do I mean by that? So that which pursues financial returns alongside positive impact for people and planet. Yes, it is possible, and BRIA is just one example of this kind of business as a force for good. So this session is the 7th session of the new BRIA series focused on leadership, great leaders, their journeys, their regeneration stories, their impact. It is time for all of us to embrace our unique journeys wherever we are. And since the best way to teach is by example, so let's get inspired by real cases, such as the one we will focus on today with Dé Bastos. Since Dé speaks Portuguese as her mother tongue, we will switch to Portuguese to capture the best of her. So forgive me if you don't speak Portuguese, we'll try to get you with some subtitles. But so let me introduce Dé before we switch to Portuguese. I'll do that in English so you get more excited. So Dé Bastos is an advertising professional by training, a communicator by birth, a wife, a mother, a Black woman writer, and a podcaster. Social observer and child rights activist for a conscious education. She currently works as the creative director at Publicis, the Brazilian chapter of Publicis Groups. And this is a company that is a global leader in communication, positioned at every step of the value chain, from consulting to execution, combining marketing transformation and digital business transformation. So without further ado, let me switch to Portuguese. Oh, before I forget, I go forward. I forgot to say that Dé is a columnist for Crescer Magazine, a professor of creativity at an MBA at FIAP, which is the Faculdade de Informática e Administração Paulista. This is a higher ed organization in São Paulo focused on information technology and management. So let me switch to Portuguese. Dé, bem-vinda, Dé, prazer ter você aqui conosco, muito obrigada. Então, vamos começar essa conversa contando nas suas próprias palavras. Quem é Dé Bastos? O prazer é todo meu. Eu juro que daqui a pouco tempo eu volto aqui e a gente faz essa entrevista em inglês, tá? Que por conta de Adriana, inclusive, eu tô fazendo 3 aulas semanais intensas de inglês. Então, vai acontecer. Mas eu, por enquanto, me sinto confortável e eu queria agradecer esse carinho de a gente conseguir fazer essa conversa em português por enquanto. Cara, quem que eu sou, né, velho? Eu sou a filha da Neuza, do Tião, e a mãe de José, a irmã da Juliana, a esposa do Anderson. Digo isso porque quanto mais certeza a gente sabe de onde a gente veio, mais a gente sabe para onde a gente vai, né? Melhor a gente sabe, mais confortável a gente está para onde a gente vai. Então, hoje não consigo fazer a minha mini bio sem dizer que eu sou uma mulher preta, uma mulher gorda, uma mulher que teve a vida inteira, cresceu na periferia, e digo isso porque qualquer decisão que eu tome profissional, como professora, a forma como vejo o mundo parte desse lugar, como uma mulher que representa pessoas que não estão nessas posições de liderança, né? Então, hoje eu estou diretora de criação como publicitária, porque é minha paixão, a comunicação, eu acredito na comunicação como agente de transformação social, e estou também aí como escritora, às vezes, como colunista, como comunicadora. Na verdade, o que eu sou, com certeza, é alguém que usa a comunicação como ponte, sabe? E há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, ali quando eu estava grávida, quando meu filho nasceu, eu me vi como uma mulher preta, entendi o que era ser uma mulher preta nessa nossa sociedade que vive, né, sobre a base do racismo, e isso também mudou a perspectiva de tudo na minha vida, do meu trabalho, da forma como eu vejo o mundo, da forma como eu vejo a criatividade, que é o meu core business, né? Então, mudou tudo, mudou o meu entendimento como mulher preta, mudou a visão de mundo. Então, hoje eu não consigo começar conversa nenhuma sem dizer que sou uma mulher preta, gorda, mãe. Eu acho lindo o que você está falando, porque a visão de mundo que a gente tem, ela é muito influenciada, né, pelo nosso
meio ambiente, por onde a gente está, o entorno, onde a gente nasce, o que a gente tem de bagagem, de história, né? Então, tudo isso é importante. Se a gente sabe, tem essa noção, a gente vai tratar com muito mais carinho a nossa origem, né, e os nossos laços, não só genéticos, mas de formação, né, o ambiente onde a gente está inserido, né, isso é muito bacana. E eu acredito também que, eu sempre digo isso, principalmente para o meu time, assim, para as pessoas que trabalham comigo, eu digo que pluralidade, que para mim é um passo depois de diversidade, porque diversos somos todos, você pegar uma outra mulher preta, nós temos, né, no nosso círculo de pessoas, outras mulheres pretas que pensam diferente, que a gente pode ser plural, né, também dentro das nossas interseccionalidades. Mas a pluralidade, que é essa coisa adiante, né, além da diversidade, ela é um recurso muito poderoso. Então, o lugar onde ocupo hoje, sendo uma mulher preta, mãe, assim, todos esses recortes que eu faço questão de fazer, é de um outro lugar de produção, é de um outro lugar de pensar, de um outro lugar de resultado, sabe? Então, por isso que eu faço questão mesmo de fazer essas marcações, porque elas falam sobre um outro jeito de ver o mundo, que muitas vezes pode trazer resultados incríveis. Eu acredito de verdade que traz resultados incríveis, assim, muda a rota do mundo. A gente está indo por um lugar no mundo, aí vem alguém com um olhar plural e diz, mas ali também tem um outro caminho. E se a gente for por ali? Então, a gente está muito nesse momento de mundo. Vamos explicar um pouquinho mais para o nosso público o que é essa pluralidade como recurso, porque é muito poderoso isso. Vamos fazer uma aprofundada aqui. Conta para a gente, por favor. A gente tem, quando a gente fala de diversidade, muito do que aconteceu nos últimos anos também, é muito triste que algumas exceções tiveram que acontecer em detrimento da morte, né, de um homem. Quando a gente está falando aí do grande movimento após o assassinato do George Floyd, coisas importantes aconteceram no mundo, né? Olhares foram voltados para espaços onde não tinha essa questão, né? A gente começou a se perguntar por que não tinha pessoas pretas na liderança, né? A gente começou a perguntar por que a gente não tinha pessoas pretas na nossa vida, porque eu gosto muito do livro da Robin DiAngelo, que fala, né, sobre fragilidade branca. Por que as pessoas não negras não foram, por que é tão difícil para elas falarem sobre isso? Porque elas não foram expostas a isso, porque elas não precisaram ser expostas, né? Então, nos últimos anos, a gente começou a entender o valor da diversidade, começou a chamar isso como diversidade e inclusão. Até tem a frase, eu sempre esqueço o nome dela, que era uma executiva da Netflix, que fala que diversidade é chamar para dançar, diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. E eu brinco muito ousadamente, porque eu sou abusada, né, Adri? Você sabe que eu sou abusada. Aí eu vou e completo a frase dela. Inclusive, se encontrar com ela aí nos Estados Unidos, você diz para ela que eu ando completando a frase dela por aí. Eu acho que diversidade é convidar para festa, inclusão é convidar para dançar, e equidade é perguntar se a pessoa precisa de carona, sabe? É perguntar se essa pessoa precisa, se ela tem roupa para ir nessa festa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito sobre diversidade num lugar do outro. Eu falo de diversidade como se diferente fosse o outro. Diferente é todo mundo que é diferente de mim, né? Então, quando a gente tem políticas de diversidade, principalmente no Brasil, tá? Tô fazendo isso com um recorte muito de um cenário que eu conheço, que eu estudo, que é o do Brasil. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando, inclusive internamente, corporativamente, a gente fala, mas precisa ter recorte de diversidade, ou seja, precisa ser diferente. A gente assume que precisa ser diferente de mim, da minha perspectiva. Só que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo tacho, como diria minha avó. Se a gente tem, por exemplo, um grupo de mulheres pretas, nós não podemos só considerar um grupo de mulheres pretas diversas, porque dentro desse grupo, há diferença entre essas mulheres. Claro. Inclusive o que a gente chama de interseccionalidade, as várias camadas de classe, de orientação sexual, enfim, muitas outras camadas sociais. E aí um olhar bacana para isso é pensar no plural, porque a gente pode ser plural entre nós, assim, eu e uma outra mulher preta temos a nossa singularidade, né? Nós temos o direito de sermos diferentes entre nós. Então, pluralidade, quando eu digo é recurso, quanto mais gente diferente, mas não só diferente de mim, é diferente do outro, é diferente de todo mundo, sabe? Melhor, porque menos risco, inclusive, eu tenho de erro. Né, mesmo eu que trabalho no universo da comunicação, quanto mais gente plural no meu time, quanto mais identidade criativa plural, mais chance de eu alcançar o maior número de gente.
Então, por isso que Olha eu que sempre lindo. digo que pluralidade é recurso. E eu adorei essa sua colocação. E sabe o que me veio em mente, Dé? Eu trabalhei algum tempo como representante da GE para a América Latina, né, na área de relações governamentais. E a gente, no Brasil, a gente cresce falando português. E a gente acha que todos os outros países que estão do outro lado, que falam espanhol, são muito parecidos. E a gente vai ver que existe essa questão da pluralidade muito arraigada, porque você tem histórias muito diferentes, tanto de colonização quanto de desenvolvimento em cada um dos países. Então, quando a gente pensa em América Latina, sei lá, 30 e tantos países, são pluralidades, porque um país não é igual ao outro. E mesmo dentro de um próprio país, vamos pegar o Brasil, por exemplo. As regiões, as culturas dentro do nosso país são muito diversas e plurais. Então, esse é um conceito que eu adorei o jeito que você explicou, porque mesmo dentro de um grupo, que muitas vezes pode parecer mais uniforme, há diversidade e há pluralidade, e se você consegue visualizar isso, é um recurso. Então, acho que é uma questão, uma lição de liderança aqui já no início da nossa conversa, né? Como um líder tem que ter este olhar para ver essa pluralidade como recurso e dar voz, né, a todas esses elementos que são poderosos em si mesmo. É isso? É isso, e dar espaço para que essa pluralidade tenha acesso à voz, né? Porque é isso, voz temos todos. Os sistemas de opressão faz com que a gente não tenha uma voz que é ouvida. Então, assim, se você pensa que hoje, dentro de um recorte das agências de grande porte, tenho eu e mais uma outra mulher preta numa cadeira de diretora de criação. Vai me dizer, aí a gente pode dizer que as mulheres pretas não são criativas? Muito pelo contrário. A gente pode dizer que, então, assim, que estão nos dando a voz? Não, estão dando acesso para que a gente use a voz que a gente sempre teve. Eu, inclusive, ando questionando aí o berço da criatividade, porque eu tenho certeza que veio de uma mulher preta, não tenho dúvidas. Inclusive, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar orientador para o meu mestrado, porque eu estou questionando onde não devia. Mas, enfim, treta, né? Você me conhece, né, Adri? Você sabe que eu sou Mas essa é outra lição de liderança fantástica, Dé, que eu acho que você representa como ninguém, pelo que eu te conheço, e que a gente podia explorar também, que é a pergunta, é o questionamento, é não aceitar as coisas simplesmente como elas são, porque elas são assim há muito tempo, mas é poder fazer melhores perguntas. Não é isso um papel de um líder? A gente tem sem dúvida nenhuma, a gente tem uma questão com perguntas, assim, a pergunta para mim, o perguntar para mim, ele parte de um lugar de nivelamento. E geralmente quando a gente está falando de liderança, muitas vezes o líder entende pergunta como uma afronta, como um desafio, assim, principalmente quando é coisas muito óbvias. E eu tenho uma máxima desde sempre como publicidade que, assim, que o óbvio para mim é o mais difícil, sabe? O simples para mim é o mais difícil da gente alcançar, o óbvio que está ali é o mais difícil. A gente tem muito problema em admitir a nossa vulnerabilidade de não saber, né? Então, quando você pergunta, dificilmente uma pergunta é entendida como nivelamento. Tipo assim, olha, eu vou perguntar uma coisa que talvez muita gente saiba, mas a gente vai chegar no nivelamento, todo mundo vai se encontrar no mesmo lugar e a gente parte juntos daqui, pode ser? Então, geralmente, eu entendo a pergunta nesse lugar de nivelamento. Geralmente, quem está em posição de liderança entende a pergunta como uma afronta. E eu acho isso um erro muito grande, assim, eu convidaria até aqui para as pessoas repensarem a forma como elas entendem perguntas, principalmente do seu time, e como você faz perguntas para os seus gestores, assim, sabe? Pergunta um lugar onde a gente pode partir todo mundo do mesmo lugar, assim. Então, eu questiono muito, desde criança, eu sou muito questionadora, mas não é num lugar de desafio, é num lugar de entendimento. Entender se a gente está falando a mesma língua. Eu e você, a gente pode passar 2 horas aqui falando de legumes diferentes, sem dizer qual é o legumes, e ficar sem a gente vai levar muito tempo para entender que a gente está falando de coisas diferentes. Quando a gente entende que a gente está falando de coisas diferentes, a gente para de discutir. Porque não dá para comparar laranjas com melancias, entende? Então, isso. O próprio processo, né, assim, aqui na BRIA a gente fala muito de pensamento sistêmico, e eu tenho estudado alguns pensadores sistêmicos que nos
nos dão alguma clareada nisso, né? Um deles é o Humberto Maturana, que é um chileno, que infelizmente faleceu recentemente, mas ele diz que nós somos seres de linguagem. Então, isso me remete muito ao que você disse, né, de você ser uma comunicadora, de usar a comunicação. Você está potencializando algo que nós, como seres humanos, temos e que podemos fazer mais uso disso. E aí, tem outros pensadores que falam, né, mais importante do que ter a solução é ter a pergunta e melhorar aquela pergunta, porque é na investigação que a própria ciência faz, né, que é pautada em perguntar melhor cada vez mais, que você entende o problema. Então, assim, só para fechar esse comentário aqui de pensamento sistêmico, vários pensadores sistêmicos falam isso. Não é importante você ter uma solução A ou B, é você saber fazer perguntas para você compreender melhor o seu problema, porque o problema quer ser compreendido. E aí a solução pode ser testada, A, B ou C, né? Não dá para casar com a solução, mas fazer boas perguntas é o fundamental. E na prática, onde é que a gente esbarra? Qual é o problema dessa equação quando a gente vai para a prática? É porque o nosso modelo de trabalho, nosso modelo de entrega, de resultado, é um modelo que é um modelo eurocêntrico, é um modelo muito, eu sempre brinco, sem nenhuma, não se sintam ofendidos, porque, né, eu sempre brinco com isso aqui no Brasil, mas é uma coisa meio Dow Jones, assim, né, uma coisa meio bolsa de valores do resultado, é uma busca insana pelo resultado. Quando você faz uma busca insana pelo resultado, não sobra muito espaço para a pergunta, porque a pergunta corre o risco de você mudar a rota. E o seu desespero, né, o desespero é pela resposta rápida, pelo resultado rápido. Então, é por isso, é muito desse lugar que parte a minha pesquisa e o meu projeto de questionar o pensar criativo, que, para mim, ele vem de um berço muito mais ancestral. Então, assim, na filosofia africana, a gente diz que se na nossa cultura a gente diz que eu penso, logo eu existo, né? Se no nosso inconsciente está nesse eu penso, logo eu existo, para um berço africano, eu sinto, logo eu existo. Para sentir, é o contrário do tempo do resultado. Então, por isso que eu digo que a visão, por isso que me entender como uma mulher preta, me encontrar com o meu berço ancestral, mudou a forma como eu vejo o mundo, mudou a forma como eu vejo a pergunta, mudou a forma como eu atinjo o resultado, sabe? Sai daqui para cá, né? Exato, inclusive sai desse lugar de competição, porque se então eu e você aqui, se eu faço uma pergunta e você sente essa pergunta como afronta, é porque você estabeleceu que há aqui uma competição. Quando eu faço uma pergunta e você entende essa pergunta como parte do nosso processo de cocriação, a gente constrói o coletivo. Muito lindo isso, Dé, muito lindo. Não, porque a gente tem padrões, né, também de novo em pensamentos sistêmicos. Talvez esses padrões que tenham nos levado até aqui, tenham que ser honrados porque são parte da nossa história, não façam mais sentido, né, dependendo do que a gente quer para frente. E aí, só voltando aqui rapidinho no Maturana, ele fala uma coisa muito linda, que é refletir sobre aquilo que a gente quer conservar. Se a gente tem essa clareza, a gente pode soltar o resto e deixar o resto emergir de uma forma diferente. Perfeito, incrível, é exatamente isso. Vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Depois a gente ouve quem é a Dé, eu quero ouvir um pouco da trajetória da Dé. Então começa a contar aqui essa líder linda que eu tive a oportunidade de conhecer nas Midas, que é um grupo de mulheres, né, que é fantástico, e eu estou conhecendo cada vez mais, mas de pouquinho em pouquinho eu vou lá, vamos compartilhar com a nossa audiência aqui na Bria, né, a sua trajetória, Dé. Você chegou agora diretora, um cargo super importante, que você pode influenciar um monte de coisa, mas nem sempre foi assim. Como foi essa trajetória? Não mesmo, eu já tenho... Apesar da cara jovem, e aí, desculpa, é por causa da melanina, gente, aí não adianta, eu tenho 34, 38 anos de idade. E foi uma jornada intensa, assim, eu nasci de uma família muito simples, mas muito bem estruturada, assim, educação sempre foi prioridade na minha casa. Eu nunca fui, nunca, desde que nasci, e olha que eu já dei trabalho nesse sentido para meu pai e para minha mãe, eu nunca fui podada dos questionamentos, assim. A pergunta sempre foi bem-vinda na minha casa, sabe? E muitas vezes elas não tinham respostas, então eu cresci lidando muito bem com o fato de que nem tudo ia ter resposta o tempo todo, mas que eu não podia parar de perguntar.
com isso, eu fui chegando a lugares que não eram muito comuns para os meus, assim, então eu sempre sonhei em estudar, por exemplo, né, sempre acreditei que o meu sucesso viria através de estudar, assim, então a faculdade sempre foi um sonho, assim, num lugar muito distante, mas sempre foi um alvo. Eu não vou nem dizer sonho, porque era um lugar que eu ia chegar, custasse o que custar, eu ia chegar na faculdade. Tanto que cheguei com 27 anos de idade só à faculdade. E fui a primeira pessoa da minha família a se formar numa universidade, tanto da família da minha mãe quanto da família do meu pai. Uma família de muita gente, assim, eu não sei contar, mas certamente ao todo deve ter umas 80 pessoas. Eu fui a primeira pessoa a se formar. Então, todo esse background sempre foi com base na educação. Mas, ao mesmo tempo, voltando ao meu pai e minha mãe maravilhosos, que são duas pessoas muito simples, nunca teve uma obrigação em entregar notas, por exemplo. Nunca teve, assim, eu acho, hoje meu filho estuda numa escola construtivista, uma escola com pensamento que não é de um ensino hierárquico, e eu vejo que os meus pais já faziam isso. Tipo assim, eu sempre fui muito boa com as palavras, então quanto melhor eu era com as palavras, mais os meus pais me incentivavam a ser melhor com as palavras, estudar cada vez mais para escrever melhor, para ler melhor, para me comunicar mais fácil, porque inclusive hoje eu me aproprio de uma linguagem muito simples, eu até brinco aqui no Brasil, eu falo que eu sou fuleira, lá no nosso grupo, eu sempre digo, eu sou fuleira, porque eu me apropriei de uma técnica de me comunicar de uma forma muito simples para que a minha comunicação seja ponte, mas isso não quer dizer que ela não tenha uma base, né, então eu sempre estudei muito, mas como uma menina preta no Brasil, um país com um racismo extremamente estrutural, eu queria ocupar espaços que não eram para mim, e aí, como eu sou abusada, eu fui tentando nas margens. Eu sempre gostei do universo da mídia, sempre fui apaixonada por televisão, por comercial de televisão, por revista, assim, sempre achei incrível a comunicação de massa, assim, como sempre me comuniquei, achava incrível a capacidade dos veículos de levar essa mensagem para muito distante, assim, eu era apaixonada, eu decorava os comerciais de televisão, na televisão, assim, então, qualquer criança normal queria ver o programa, e eu não via a hora de chegar aos comerciais, porque eu decorava, e depois passou um tempo, eu fui ficando com raiva de não ter sido eu a ter inventado aquele comercial, eu falava, mas por que eu não tive essa ideia antes? E aí eu fui trabalhando com tudo que era possível, para ter o máximo de contato com pessoas, e aprender uma forma de contar melhor as histórias. Então, deixa eu só botar meu carregador aqui, perdão. Quando você está colocando o carregador, então eu vou fazer uma reflexãozinha aqui, que você está falando uma coisa tão bonita, Dé. Eu acho que tem uma fala aqui que é de ir pelas margens, né, né, já que você não tinha esse espaço tão direto, mas usando essa comunicação como ponte. E aí eu me lembrei também de outra fala aqui dos pensadores sistêmicos, se eu não me engano, também do Maturana, que diz que nós somos responsáveis por aquilo que falamos, mas nós não somos responsáveis por aquilo que entendem do que falamos. Então, o seu cuidado de como falar de forma simples, acho que está ligado a isso, a uma postura de liderança, de você falar de tal forma que você vai facilitar a compreensão do que você está querendo dizer. Dos meus, né? Tem um objetivo muito claro de para quem eu quero falar. Eu tenho muito claro desde sempre qual lugar que eu quero estar, mas para quem eu quero falar. Então, eu sento à mesa com os meus aliados e muitas vezes até com os meus opressores, mas o resultado do que eu faço é para os meus. Então, a minha comunicação é para ser entendido pelos meus. É para ser visto pelos meus como, se ela fala desse jeito e tá lá, eu também posso continuar falando desse jeito e também está lá. Eu tenho uma preocupação muito grande de não me pasteurizar. É muito difícil. Quanto mais você ascende socialmente, quanto mais você ascende como liderança, mais solitário você fica. Quanto mais solitário você fica, mais fácil de você misturar-se entre os seus, entre os novos seus. Então, é muito fácil ficar pasteurizado, tipo, inclusive essa cadeira de diretora de criação eu só aceitei porque ela está nesse modelo remoto, porque eu trabalho o dia inteiro, converso o dia inteiro, quando chega no final do dia desligo o computador e vou ficar com os meus, e vou pisar no barro com a minha mãe, vou plantar com a minha mãe, vou conversar com o meu pai sobre o dia dele de trabalho na rua, eu preciso disso para não pasteurizar,
Se eu vou morar num apartamento em São Paulo, se eu tenho que frequentar todos os dias o prédio da onde eu trabalho, se eu preciso comer a mesma coisa que eles, eu vou começar a querer me vestir como eles, até por uma aceitação social. E aí eu viro um deles, muito facilmente. E tudo bem virar um deles, se o meu objetivo não é continuar sendo como os meus. E eu acho que talvez tenha uma questão de evolução aí também, assim, que a gente interagindo com as pessoas, a gente muda, né? Então, assim, Sim. a interação, ela faz algo assim, a relação, né? A gente está num mundo, né? Nós somos sistema e nós estamos dentro de um sistema de relações. São as relações que nós influenciamos essas relações com o nosso ser e nós somos influenciados por ela. Então, de alguma forma, as duas pessoas que entraram aqui para essa conversa hoje não vão ser as mesmas duas pessoas que vão sair dessa conversa hoje. E assim é sempre, né? Em tudo que a gente faz. Como inclusive eu preciso dizer que fazer uma pausa aqui para um relato assim do respeito e do carinho que eu tenho por você. A primeira vez que a gente conversou, uma das primeiras vezes que a gente conversou, eu era outra pessoa, né? Eu era outro tempo, outra pessoa. E eu estava muito cheia, eu estava num outro lugar de ativismo, inclusive, assim. Tinha muito pouco tempo que eu tinha chegado nessa nova mesa, fazia muito sentido para mim tudo que eu sabia do lado de lá da ponte, e eu estava chegando do outro lado da ponte de pessoas que não tinham a mesma vivência. E eu lembro de falar algumas coisas e você me fazer sugestões de uma outra forma de falar, e eu lembro que aquilo me feriu muito, sabe? Eu falei assim, mas por que ela está falando? Não, mas por que eu tenho que mudar, talvez, o jeito de... Você lembra disso? Quando a gente estava falando de racismo estrutural. E aquilo foi uma virada de chave na forma como eu me comunico hoje em dia. E eu preciso dizer que isso é graças a você, assim, eu tenho uma gratidão eterna, porque você falou de um jeito tão... Era tão ponte para mim, sabe? Eu não vou chorar, mas foi tão assim, ó, se a gente falar desse outro jeito, a gente alcança outras pessoas. E a mensagem que você quer levar, ela tá lá do outro lado. E aí eu parei, foi muito difícil, eu lembro que foi um exercício muito difícil. Ana me ajudou muito nesse exercício, uma outra pessoa que a gente tem em comum, Ana Ferreira, me ajudou muito no exercício, e eu aprendi, cara, eu aprendi uma lição muito valiosa naquele dia, assim, e desde então, nunca mais eu falei as coisas sem pensar no jeito de atravessar melhor essa ponte. Queria aproveitar aqui para agradecer você. Poxa, Dé, obrigada por você falar isso, porque a gente está aprendendo uma com a outra sempre, em todas as nossas conversas, e eu vejo como é verdadeiro isso, né, que a gente tem que estar aberto para transformar, e isso significa aberto do nosso ponto de vista também, que é lindo e pode ser maravilhoso, cada um com o seu, mas quando a gente consegue interagir, fica mais lindo ainda, porque aí não é só o ponto de vista da Adriana, é o ponto de vista da Adriana e da Dé que está amalgamado. Mas é doloroso, né, Dri? Na vida real, na prática é lindo. Nos livros fica lindo, assim, no Prêmio Nobel da Paz é maravilhoso, mas na vida real, a hora que você de fato precisa se relacionar, eu encontro muita dificuldade, assim, como gestora mesmo. Acabei de ter uma conversa dessa com alguém do meu time, antes de falar com você, como é isso, e foi essa lição, tipo, respira e defina o alvo, né? Defina o alvo, porque depois de definir o alvo, aí a gente define a estratégia. E isso você fez por mim, você me ajudou numa estratégia de comunicação que mudou a forma como eu me comunico para sempre. Então, mas assim, eu estou te ouvindo, eu estou aqui perguntando para mim mesma, né? Qual é o objetivo da comunicação? Porque muitas vezes, você falando, eu estou pensando em outros episódios, em que pessoas vieram falar comigo e elas não queriam troca, elas queriam impor a sua visão. Confronto, né? Ela queria... Uhum. Então, quando vem nesta postura, você vem fechado e você vem para dizer, você não vem para trocar nem para ouvir, né? Então, eu acho que tem aí um ponto de lição de liderança importante, que é um líder, ele tem que fazer as duas coisas. Ele não vai impor a sua visão sempre. Ele pode até fazer isso numa situação onde ele tem que guiar para uma situação de emergência, alguma coisa assim, ele tem que ter essa clareza. Mas se ele está entendendo o problema ou se relacionando com as pessoas, é uma via de mão dupla.
Se não houver essa abertura de ouvir, você não constrói junto. Tô certo ou tô errado? Tá certíssima. E tem uma coisa que você falou algumas frases anteriores, alguns minutos atrás, que é assim, sobre relações. O que um líder, na minha visão, precisa entender, principalmente quando a gente fala de recortes sociais, é que existem diferenças entre relações e sistemas de opressão. Sim. E essa comunicação é que é difícil, porque quando geralmente alguém faz uma comunicação que é baseada no confronto, no enfrentamento, que não é uma comunicação de troca, muitas vezes é porque essa pessoa vem de um lugar de opressão, onde ela nunca teve acesso a usar a voz. E não é tão fácil aprender a dialogar, porque para dialogar, para rolar troca, você precisa fazer algumas concessões. Para quem vive de um universo de opressão, é muito difícil. Você nunca foi ouvido. Quando, de repente, você começa a ser ouvido, você vai entender que, às vezes, que a outra pessoa nem sempre vai ouvir 100% do que você diz. Então, só acho que... E aí é uma dica de liderança, assim, você precisa entender de onde vem a comunicação. Tem uma coisa que eu digo sempre para o meu time, que é assim, coloque intenção em tudo que você faz. Comece uma conversa dizendo... Dri, a intenção dessa conversa, você disse isso para mim, a intenção dessa conversa é a gente tirar daqui alguns aprendizados, algumas trocas sobre liderança. Então, toda a estratégia do que eu vou dizendo precisa sair desse lugar. Se você não me diz qual é a intenção da nossa conversa, por a gente ter vindo de universos muito diferentes, grandes chances de algumas vezes a gente sabe? Porque eu venho de um lugar que está muito acostumada com a forma hostil de ser e de falar, entende? Então, muito legal o que você está falando aqui, porque assim, nem toda conversa é uma troca, porque muitas vezes ela é uma opressão e é muitas vezes disfarçada. Então, o líder precisa saber também lidar com essas situações, né, e ver, enxergar. É o que eu falo, para a gente mudar sistema, a gente tem que ver sistema, e sistema tem padrão, e sistema tem propósito. E você pode mudar os elementos de um sistema. Se você não mudar o propósito, aquele sistema continua fazendo a mesma coisa que ele foi criado para fazer. Que é a intenção, né? Propósito nada mais do que a intencionalidade. Pratique intenção em tudo que você faz, tudo que você fala. Assim, geralmente eu aprendi isso com essa relação entre conversas difíceis sobre racismo. E aí eu começo as conversas geralmente dizendo, a intenção dessa conversa é isso, isso, isso. Eu faço isso na minha casa. A intenção dessa conversa é isso, isso, isso. Porque aí a gente tem um guide, né? A gente tem um lugar para ir. E isso diminui um pouco as tensões entre opressão e oprimido e opressor, sabe? Então, ver se é opressão e ver se você não está repetindo algo muito sem saber o que você está dizendo. A história do pasteurizado, quando você fala, para mim, soa muito assim, quando você está num lugar onde você está tão acostumado com aquilo, você ouve e você repete sem pensar, e você não tem a sua capacidade de pensamento livre, então você não está sendo autêntico. É isso? Mas é que a autenticidade, ela também é um privilégio, né? A autenticidade... Conta para mim, por que você vê assim? Me explica. Porque lembra que a gente estava falando sobre diversidade, né? Quando a gente está falando... E aí eu estou falando tanto sobre machismo, quanto racismo, quanto qualquer outra opressão, né? Quando a gente tem um ambiente de iguais, quando a gente tem um ambiente com uma unidade universal, então, tipo assim, do racismo de novo, né? Mas assim, o sujeito branco, ele é um sujeito universal, né? Diferente ao outro. Quando a gente tem uma unidade de pessoas iguais, uma unidade de pessoas que pensam de forma igual, estabelece ali um privilégio de ser daquele formato. Se chega um outro elemento que é diferente daquele formato, ele não tem o direito... Ele não pertence, exatamente. Então, assim, ali se estabelece o privilégio de ser daquela forma. Qualquer pessoa que pense de uma forma diferente, o autêntico é o que está em maior número. Se você entra diferente, você é expurgado do sistema, porque você está pensando diferente. Então, é só que assim, a autenticidade, ela precisa ser estratégica, principalmente quando você vem de um grupo opressor. Um exemplo claro, básico. Mulher que grita é o quê? Mulher que grita é louca. Homem que grita é porque tem personalidade forte. Né? Mulher que chora é o quê? É desequilibrada emocionalmente. Homem que chora é sensível.
Então, existem alguns privilégios que foram colocados nessa estrutura de opressão, tanto no machismo, por exemplo, que não dá para ser autêntica. Eu sou uma mulher negra. Nós, institucionalmente, somos conhecidas como raivosas, né? São as barqueiras, mulheres mais bravas, tal. Se eu não chego de uma forma estratégica, eu não tenho o direito de ser autêntica, de chegar falando do jeito que eu falo, sem ser rotulada como uma pessoa, entendeu? Então, a autenticidade, ela é privilégio. Então, o que eu estou entendendo é assim, a autenticidade, ela é privilégio dentro desse círculo onde você está querendo fazer ou faz de maneira diferente do que aquele grupo de pessoas faz. Mas, ao mesmo tempo, se você tem esse espaço, você pode mostrar uma outra forma, que aquele grupo não consegue enxergar justamente porque está naquele padrão. É difícil, né, mana? Na prática, de novo, é lindo. Eu não sei se você viu um curta da Pixar que eu postei no LinkedIn, chama Por. Não assisti. Sim, eu vou te mandar, assim que acabar, eu vou mandar para você. É da Pixar, e é um novelo cor-de-rosa que chega para trabalhar numa instituição chamada Bro, e que só tem homens engravatados, tal, e a Pooh é um novelo cor-de-rosa, que chega toda empolgada para trabalhar, toda feliz, tal, e se depara com um ambiente extremamente hostil. E aí, ela vai tendo que se formatar aquele modelo para ser aceita. E aí, quando ela já está super aceita, todo mundo já entende ela como igual, chega um outro novelo. Chega um novelo azul. E aquele sistema começa a empurrar de novo o novelo azul para fora, até que ela volta, respira, lembra de onde ela veio, lembra do que ela era, e vai lá e acolhe o novelo amarelo. Então, eu compreendo super, eu concordo super com você, que a gente tem esse poder de fazer mudanças nos lugares. Mas as mulheres como eu, que estão chegando nessas posições solitárias, sozinhas, a gente está chegando onde tudo é mato, né? Então, no meu caso, a autenticidade, ela é um privilégio, que eu, por enquanto, ainda não consigo desfrutá-lo totalmente. Então, vamos parar aqui para fazer uma outra reflexãozinha de lição de liderança que eu acho que talvez caiba, me diz se eu estiver enganada. Mas as empresas, as organizações que estão dizendo que estão fazendo esse movimento de diversidade, contratando pessoas, né, e pluralidade como recurso, se elas não tiverem atenção para este padrão da cultura do próprio lugar, ela vai acabar expurgando essas pessoas ou não deixando as pessoas serem tudo que ela está querendo trazer para dentro da cultura delas, não é isso? Já está acontecendo muito, inclusive. Nesses últimos 3, 4 anos, a gente já tem um número muito grande de desistências, porque uma coisa é você botar para dentro, outra coisa é você ter um lugar preparado para manter essa pessoa dentro, que é muito difícil, Adri. A gente está falando, às vezes, de pessoas pretas periféricas no Brasil que se sentem oprimidas com o prédio físico das empresas. Você chega num prédio, o prédio da onde a empresa que eu trabalho está, assim, quando eu chego de carro eu entro, quando eu chego de transporte, de Uber, alguma coisa assim, eu sou convidada a entrar pela entrada de serviço. Então, o próprio ambiente é hostil. Se a empresa não se prepara, se a empresa não cuida disso, a pessoa vai embora, entende? Então, olha só para a gente arrematar isso aqui, não basta só trazer as pessoas, a gente tem que estar aberto à transformação e olhar outros elementos que vão fazer com que aquele padrão que antigamente não tinha, né, espaço para essas pessoas diversas entrarem, para que esse ambiente se transforme com a chegada dessas pessoas também. Estar aberto para ouvir o que essas pessoas necessitam, pensam, falam e transformar junto. É isso? É isso totalmente, mas por que isso é difícil na prática? Porque isso é sobre abrir mão de privilégios. É sobre entender que você estava sentado nessa cadeira, mas que agora você vai ter que compartilhar essa cadeira. Na vida real, privilégio só é ruim para quem não tem. Abrir mão de privilégio é uma coisa extremamente difícil. Inclusive, abrir mão de ser dono daquela verdade que estava estabelecida ali. É muito bonito quando numa organização, por exemplo, a gente fala, vamos trazer novos olhares para até a primeira pessoa que hierarquicamente está abaixo de você dizer, e se a gente fizer isso daí que você tem certeza que é o jeito certo de um jeito diferente?
Aí não acontece, aí o que acontece é opressão. Opressão vem de esmagado, né? E aí o que acontece é que quem tem poder acaba oprimindo e até um passo de não existir. Então, muitas vezes você traz essas pessoas, mas elas vão sendo esmagadas, esmagadas, esmagadas até deixarem de existir. Então, você está falando de privilégio e eu aprendi com você sobre privilégio branco, né? Que eu não tinha essa noção, eu não sabia que isso existia até as nossas conversas. Mas eu acho que vale aqui uma reflexãozinha, explicar, porque um líder, ele tem que entender os seus privilégios até para poder escutar e transformar coisas. Mas se ele não aceita, se ele não entende que existe privilégio, ele não vai estar aberto para fazer transformações. É isso? Sim, você viu que eu tenho evitado usar privilégio branco, porque até é um exercício difícil para mim, porque é uma coisa que é tão natural para falar sobre isso, porque é o meu lugar de estudo, né? Então, mas existe o privilégio hétero, o privilégio do masculino, né? Existe uma série de privilégios. Privilégio não tem a ver com o pessoal, assim, não quer dizer que você não mereceu estar onde você está, muito pelo contrário, o mérito pessoal das suas conquistas, ele é todo seu. Privilégio é uma coisa maior, ela é estrutural e é um negócio ligado, assim, como que o lugar da onde a gente saiu fez diferença para o lugar onde a gente chegou, sabe? É sobre todas as coisas que você talvez tenha passado de uma forma mais fácil, mais suave, do que eu, talvez. Isso quer dizer que você não merece lugar? Muito pelo contrário. Só significa que isso, de uma forma política, não política partidária, mas como Estado, como que isso não foi desenhado, isso não foi trabalhado para que a gente saísse do mesmo lugar. Então, privilégio não é pessoal. Privilégio é como a vida, como o sistema foi levando você de forma mais suave, mais fácil, por caminhos que, para mim, para outras mulheres pretas, tenha sido mais difícil, entendeu? Então, quando o que um líder tem só é privilégio se comparado ao par dele, a história de vida dele foi diferente. Poder, não necessariamente, o que o líder tem é poder, e ele precisa reconhecer os poderes que ele tem para fazer mudança. Mas privilégio está num outro lugar quando a gente fala com esse recorte social, sabe? Privilégio está mais no fato de que... Com quantos anos você entrou na faculdade? Eu entrei com 18. 18. Eu entrei com 27. Provavelmente porque em algum momento, socialmente, a gente estava em lugares diferentes. Isso fez com que talvez, não estou assumindo, mas que a sua jornada talvez tivesse sido um pouco mais acelerada, sabe? Isso talvez, eu ainda tenho uma família estruturada, eu não sou mãe solo, então assim, tem outros recortes que eu também não posso responder, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa com grandes necessidades. Imagina uma menina preta, mãe solo, sabe, que mora na favela, qual é a chance dela sentar na cadeira que eu tô, de diretora? Entende? Então, tá aí o privilégio. Então, vamos arrematar a trajetória da Dé aqui, aproveitando a fala da diretora. Vamos lá, como foi que você chegou aí? O que mais você quer contar pra gente nessa trajetória? Cara, vou ser bem breve. Eu fiz e como eu estava falando de como eu fui estrategicamente na periferia, né, de uma forma periférica. Então, assim, eu queria trabalhar com mídia, não tinha esse espaço, eu fui buscando onde dava. Então, eu fui trabalhar como produção audiovisual, fiz faculdade de publicidade, fui trabalhar com produção audiovisual, que é a base ali, né, dessa coisa, que é como faz mesmo, literalmente, o filme, assim, eu ficava lá de madrugada para recolher as caixas dos sets de filmagem, fui vendo como aquilo era feito, dali eu comecei a fazer roteiro, de roteiro eu comecei a fazer conteúdo, porque aí, bem nesse momento, assim, bem nesse momento começou o social, né, as redes sociais, o digital começou a ficar muito forte, e aí ali eu encontrei um lugar para me mostrar como profissional de comunicação. Corta para 10, 15 anos depois, eu criei um perfil chamado Criando Crianças Pretas, que é uma iniciativa de educação antirracista, era um compartilhamento de informações que eu estava aprendendo, mas ali eu desenvolvi uma estratégia de comunicação, de linguagem, de formato, de relação, de troca, e eu falei, vou botar a teste, vou provar aqui para o mercado de comunicação que eu sei fazer comunicação. E aí fiz o perfil dar certo, o perfil ganhou uma grande visibilidade no Brasil. Quando o perfil ganhou uma grande visibilidade no Brasil, eu comecei a me colocar, comecei a transformar. Aí foi um passo muito difícil. Comecei
levar a minha carreira para desmembrar um pouco do que é só a produção de conteúdo, o ativismo, para me colocar como comunicadora. E aí fiz um esforço para chegar nesse lugar de comunicação, e aí como comunicadora, como publicitária, por fim, cheguei à diretora de criação de publicidade. E a história da criatividade também é muito forte na sua trajetória, quer dizer, você não se deixava esmorecer, talvez até deixasse um pouco, mas não parava você, não te paralisava as dificuldades do caminho. E eu vejo muito isso, né, que às vezes os obstáculos, eles são o próprio caminho, e você transformou esses obstáculos em coisas muito bacanas, né, em vários momentos da sua fala, você falou de coisas que você fez, e eu sei, né, por outras conversas nossas, de grandes conquistas. Conta para mim um pouquinho dessa criatividade, como você vê a criatividade em você. Nossa, e liderança nesse. Nossa, Amanda, são mais 5 horas de conversa, né, para começar a falar de criatividade aqui, porque essa é a treta mor. Eu nasci ouvindo que eu sou criativa, e aí como criativa, mas o criativo no lugar do insight nunca me fez sentido, assim, eu sou uma mulher de fé, de muita fé em Deus, mas para mim só Deus está no lugar de coisas que eu não posso explicar, todo o resto eu preciso de perguntas, eu preciso às vezes de, nem sempre encontro as respostas, então assim, o que era essa coisa que todo mundo ficava dizendo que eu era criativa, que eu era criativa, que eu era criativa, aí entendi, aí meio que disseram que era uma coisa meio artística, mas eu nunca fui artista, assim, eu sempre fui meu marido fala que eu sou a criativa mais metódica que ele conhece, porque eu gosto das caixinhas nos lugares, eu adoro o processo, e aí teve uma hora que eu comecei a estudar criatividade, comecei a entender do que era, do que as pessoas estavam falando. Aí depois que eu estudei, depois que eu entendi, eu falei, não, mas não é nada disso não, para mim não faz sentido, não me cabe essa explicação, vou inventar outra. Ah, louca. E aí foi assim que eu comecei a questionar as escolas, principalmente as escolas europeias de comunicação, comecei essa coisa da teoria da singularidade não me faz muito sentido, porque a minha criatividade está muito ligada à cocriação, e aí fui buscar as metodologias ágeis para entender o quanto liderança horizontal faz sentido para mim. E aí, para resumir, eu entendi que criatividade é multidisciplinar. Cada um pode entender de um jeito. Criatividade é um negócio meio corrimão de rodoviária, assim. Todo mundo acha que pode ter uma ideia, um entendimento sobre criatividade. E tudo bem também. Para mim, criatividade é aplicabilidade. Para mim, criatividade é aplicação, é tecnologia. É uma coisa que eu posso aplicar em algo para resolver um problema. Foi daí que eu fui criando uma metodologia, uma forma de ver criatividade, assim, que está entre o sentir e o aplicar. Lindo. Falei rapidinho? Não, perfeito, e casa muito com a definição do Maturana, voltando para ele aqui, de inovação, porque ele diz que inovação é uma dinâmica relacional. Então, tem a ver com o seu sentir, e tem a ver com o seu processo, tem a ver com a sua aplicabilidade. Tem um professor brasileiro, eu sou péssima com o nome, tá, gente? Mas acho que, como é o nome do professor? Mas daqui a pouco eu lembro. Que ele fala que inovação é a criatividade gerando nota fiscal. Faz para mim meio sentido, assim, faz 50% de sentido, porque eu também acho que quando eu falo de aplicação. Inovação é quando, de verdade, você pegou e aplicou a criatividade em algo que gere resultado. Mas o outro 50% que eu acho que ele não colocou é esse sentir, assim, criatividade não é um dom, não é artístico, mas tem uma dinâmica do sentir que muitas vezes a gente esquece. Porque eu acho que também aí volta para o sistêmico, que tem a ver com relacional, que tem a ver com o humano e tem a ver com sentir. E tem a ver com repertório, né? E tem a ver com uma coisa para mim que é importantíssima na criatividade, que é repertório. Só que o seu repertório é completamente diferente do meu, por isso que a criatividade é multidisciplinar, cada um tem a sua definição sobre. Então, falando de criatividade, vamos falar de projeto de causa, regeneração. Qual é a sua história de regeneração, Dé? Cara, você sabe que Midas é um lugar onde eu aprendi regeneração, eu não tinha parado para prestar atenção nisso, assim, eu lembro que eu fui muito impactada, assim, como que eu sempre soube daquilo, eu só não sabia o nome que aquilo tinha. Você já sentiu isso? Tem uma poeta brasileira, uma poetisa brasileira, que é a Débora, que fala assim, eu nunca estive na África, mas a África sempre esteve em mim. Tem coisas, e para mim isso é de um lugar ancestral,
que eu nunca soube o nome, mas eu sempre soube daquilo. Regeneração era esse lugar. O cíclico sempre fez sentido para mim, sabe? Mas eu não tinha uma teoria, não tinha uma metodologia. E aí eu aprendi muito isso, assim, ainda sei muito pouco quanto deveria, estou muito aprendendo essa coisa de regeneração. Mas é daí que eu tiro o meu lugar de não pasteurizar. Quando eu digo que eu vou lá em São Paulo, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, mas depois eu preciso voltar para regenerar e voltar de novo. Eu preciso desse ciclo para continuar a ser quem eu sou, sabe? Não significa que é um ciclo que fica no mesmo lugar, é um ciclo que anda junto comigo. Mas se ele for linear, eu não dou conta. Se ele for linear, eu preciso beber da onde eu vim, sabe? Por isso que a regeneração faz tanto sentido para mim. E você vê esse ciclo e esse sentimento de regeneração no trabalho que você faz com as crianças? Total, inclusive as pessoas perguntam, né, assim, mas é a criança preta sobre o seu filho? Não, é sobre mim, é sobre a minha criança. É sobre como eu preciso voltar e tentar fechar as feridas para não criar novas feridas no meu filho. É como eu preciso voltar e seguir em frente, toda vez que eu falo sobre a criança ferida que eu tinha por conta do racismo, sobre as minhas dores, sobre como hoje eu preciso de um esforço muito grande para não cair na armadilha do você precisa ser 2 vezes melhor, que é uma coisa que a gente, enquanto criança preta, ouve muito, sabe? Tipo assim, nossos pais, sabendo que a gente ia ter muita dificuldade na vida, eles diziam, você precisa ser 2 vezes melhor, então você precisa estar impecável, precisa falar impecável, precisa se portar impecável, precisa ser melhor do que, sabe? Precisa ser 2 vezes melhor. Essa é uma armadilha que todos os dias eu quase caio. E aí eu volto lá no conteúdo que eu produzo sobre como criar crianças pretas de forma saudável, e aí eu não caio na armadilha de novo, um dia por vez. Olha que lindo, né? Como você se restaura, não é nem reciclar, se restaura, você reconecta de alguma forma e você engrandece, amplia a sua visão, né? Quando você faz isso. De todos os estereótipos, de todos os meus estereótipos, o estereótipo da solidão, que assim, tem uma coisa da solidão da mulher negra, que tá lá na infância, sabe? Da mulher negra que é preterida, tem o negócio do estereótipo da mulher negra raivosa. Então, todos esses ciclos eu volto o tempo todo, produzo conteúdo para que não se crie crianças pretas desse jeito, revisito a minha criança preta e digo, calma, tá tudo bem, passou, tá tudo bem. Olha que lindo, você está aplicando essa forma de ver o mundo não linear, e sim sistêmica, no seu dia a dia, né, nos seus afazeres, nas suas conquistas, no que você ensina, né? Então é uma forma, né, não só de ver o mundo, mas de agir e ser no mundo. É muito lindo tudo isso. Nossa. Bom, temos que encerrar aqui, Dé, e geralmente para encerrar a gente fala uma mensagem para o nosso público que está nos ouvindo. Então, eu queria deixar você à vontade para compartilhar uma mensagem da Dé. Eu podia citar tantos dos meus autores pretos favoritos, eu podia citar tantas coisas, mas neste momento da minha vida, hoje é dia 2, né? Aliás, hoje é 2 de 2 de 2022, dona Adriana, isso deve significar alguma coisa. E a gente tá aqui, eu e tu. De trás para frente, de cima para baixo, a gente lê igual, olha só. Então, isso deve significar alguma coisa, mas enfim, hoje, 2 de 2 de 2002, eu tô muito numa frase da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma das maiores intelectuais que a gente tem no Brasil, uma mulher viva, uma história viva, uma mulher preta, poetisa, uma mulher maravilhosa, e de tantas coisas incríveis que ela disse, tem uma coisa muito simples que ela disse, e que é o meu lema de hoje e de alguns dias também, que é assim, viver é o nosso maior ato de resistência, sabe? Sobreviver, ela diz, na verdade, sobreviver é o maior ato de resistência pra gente como a gente. Então, todos os dias eu vou com o intuito de sobreviver mais um dia, de trazer cada vez mais dos meus para que eu me fortaleça e eu sobreviva. Uau! E nesse ambiente que a gente tem hoje, né, de muito medo, de Covid, de guerra, né, de tanta coisa que pode acontecer, a gente tem esse sentimento muito arraigado, acho, no nosso ser.
E às vezes às vezes a gente coloca as metas muito altas, né? Assim, tem expectativas muito altas de dominação mundial, que são importantes também. E, de novo, para mim o óbvio é o mais difícil. Então, em tempos como a gente está vivendo, sobreviver no lugar de onde a gente está é o maior ato de resistência. E você acha que esse ato de resistência conversa com gratidão? Porque eu também sinto assim, quando a gente também acorda e vê que temos mais um dia de vida, me parece algo que tem que ser agradecido, né? Além da resistência de sobreviver. Acho que sim, eu acho que sim, depende do olhar, assim, né? Depende do recorte. De novo, como a minha perspectiva de vida vem enquanto uma mulher preta, tem muito de gratidão, mas tem de resistir mesmo, de não deixar de existir. Estou aqui, vou continuar aqui. Pessoas como eu vão ocupar esse espaço, eu vou resistir, tipo, eu não vou morrer. Então, sabe, tem uma coisa de gratidão, sim, mas tem uma coisa de eu não vou morrer. Não vou. Eu não vou deixar de viver, você falou isso, achei lindo. Então, eu não vou deixar de viver, tá num lugar, nesse momento, não deixar não deixar de viver, tá num lugar da onde a gente que vem desse lugar de opressão é meio romântico, sabe? A vida mesmo, assim, quando você vem de um recorte de opressão, a felicidade é não morrer mesmo, assim, da onde eu venho, a galera morre muito fácil, assim, os meus, assim, sabe, os corpos pretos são os corpos que morrem, são a maior parte da população carcerária. As mulheres pretas, como eu, elas são o maior número de mães solos, elas são as maiores vítimas de violência, sabe? Então, eu acredito que a gente vai conseguir ter esse olhar um pouco mais romântico sobre a vida. É para isso que eu luto, é para isso que eu tô aqui todos os dias, é para que as que venham depois de mim possam só viver, porque por enquanto eu e muitas das minhas a gente está sobrevivendo, resistindo. Tem uma coisa que eu digo todos os dias, assim, eu não vou me corromper e eu também não vou morrer. Uau! Mensagem forte aqui que a nossa Dé Bastos deixa pra gente, muito linda, adorei a nossa conversa, Dé, obrigada pela sua presença, pelas suas ideias e seu coração por sentir, né, estar aqui, compartilhando. Eu agradeço pelo convite, é um lugar importante para mim ser considerado nesse lugar de referência de liderança, obrigada pelo espaço, e obrigado maior de verdade por ter essa mente aberta, esse coração aberto para muitas coisas que nem sempre a gente concorda, mas existe uma ponte que entre nós duas que é simbólica, sabe? Tipo, eu sei que a gente não concorda em muita coisa e tudo bem. Não, isso não impede que a gente não caminhe junto, porque o propósito no final é o mesmo, é um mundo melhor. Então, eu queria agradecer seu peito aberto, sua cabeça aberta todas as vezes para me receber. E é por isso que aonde você me chamar, eu sempre vou estar. Então, eu vou arrematar com uma lição de liderança. Eu acho que o líder ele tem que estar sempre aberto a aprender. E é assim que eu me sinto, Dé. Eu me sinto assim com você. Eu aprendo com você e eu quero continuar aprendendo muito com você. E eu só tenho que me abrir mais. Então, vamos continuar juntas. A gente está no mesmo exército. Você chama, eu vou, eu chamo, você vem, e a gente vai. Aí daqui a pouco, eu tenho fé, sabe? Daqui a pouco tempo, a gente vai só viver mesmo, tomando uns belos de uns Prosecco em Miami, bem lindo e bela. Obrigada mais uma vez pelas lições. Vamos mantendo contato. Ao nosso público, agora eu vou voltar para o inglês aqui só para fazer um encerramento. Volta. Diga tchau para eles e diga que eu volto falando inglês fluente. Você diz para eles isso, dá esse recado. So thank you so much if you watched this episode of the BRIA Institute, the Era of Leadership. Follow us, stay tuned, more conversations like this, upcoming activities of BRIA, you can find it all at our LinkedIn page. So thank you again, Dé Bastos, for this amazing conversation, and stay tuned for BRIA. Thank you.